Você sabia que compreender o significado da profecia das 70 semanas em Daniel 9 é importante para a gente entender a profecia maior das 2.300 tardes e manhãs? É o que nós vamos continuar estudando hoje no programa Escola Bíblica. Agora. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica, já chegamos no meio da semana. Olha só como as coisas passam rápido, né? Por isso, temos que aproveitar cada oportunidade. Você tem aproveitado cada oportunidade da vida, os momentos, o dia de hoje, viver buscando estar em paz com Deus e com o seu próximo. Você tem buscado isso? Porque o tempo vai passando e nós estamos estudando nessa temporada sobre profecias e a gente vê que o tempo se completa e todos nós que acreditamos na palavra de Deus, que professamos o cristianismo, não sei se você acredita, professa, mas nós cremos que um dia Jesus Cristo voltará a essa terra e nós vamos viver a eternidade. Nós desejamos. Esse é o nosso grande objetivo. Por isso nós queremos levar a mensagem de salvação a todas as pessoas em todos os lugares, cada dia mais. E você sabe que aqui no Novo Tempo nós procuramos usar toda a tecnologia disponível. Por isso temos a TV, por isso nós temos o rádio, e por isso nós temos a web e agora a nossa inteligência artificial. Isso mesmo, através da nossa Robô Esperança, nós podemos hoje estudar com 10 mil pessoas. E qual é o nosso objetivo? Dobrarmos esse número, alcançarmos 20 mil pessoas diariamente. Você sabia que é possível, através da inteligência artificial, através da Robô Esperança, a gente estudar com 20 mil pessoas diariamente? Mas como isso seria possível? Com a sua ajuda. Nesse mês de agosto, nós estamos numa campanha especial para aumentar nossa capacidade, nossa robô, para que ela estude com mais pessoas. Para isso, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de armazenamento e isso, claro, tem o seu custo, tem os seus valores. Mas olha, com apenas R$20, é possível nós estudarmos com 5 pessoas. A nossa robô estudar. A gente precisa trazer mais informações, armazenar mais dados ali e assim alcançarmos mais pessoas a cada dia. Por isso, quero convidar você a fazer uma doação especial neste mês. Como Anjo da Esperança, que são os nossos doadores mensais, eu quero te convidar a fazer uma doação especial para que a gente leve a mensagem de salvação a mais lugares e a mais pessoas. Mande uma mensagem agora e diga, eu quero fazer minha doação. Mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12981766630. 12981766630. Essa é a sua chance de compartilhar a palavra de Deus em qualquer hora, em qualquer lugar. Nós podemos, assim, levarmos a palavra de esperança. Você quer estar junto com a gente nessa missão? Vamos juntos levar esta mensagem de salvação? Anjos da Esperança, juntos a missão acontece. A gente conta com você. Eu quero orar a Deus nesse momento, porque nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez. E ao abrirmos a Bíblia, nós necessitamos do Espírito Santo para nos dar compreensão, para despertar o nosso pensamento para o entendimento e para a relevância desta mensagem para este momento.
Esses dias um amigo falou assim, mas por que estudar profecia? Por que estudar a respeito de bode, de carneiro? Qual a relevância? Quando a gente aprofunda, a gente vê que ali há o plano de salvação, de misericórdia e de perdão. E nós vamos aprofundar ainda mais esse tema hoje. Vamos orar a Deus? Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez, nos dê entendimento, nos dê compreensão e que a palavra nos impressione. Às vezes ela pode parecer incompreensível, né, no começo, assim, mas quando a gente se aprofunda, quando o Espírito nos guia, a gente vai vendo que há uma mensagem de salvação. E eu desejo isso, Pai, para cada um de nós nesse momento. Nós que estamos aqui compartilhando e cada um que está recebendo. Eu suplico a Tua bênção sobre cada telespectador, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos estudar a Palavra de Deus. Nesta temporada estamos estudando profecias de Daniel. A gente chegou aí à lição número 12, que é a segunda parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Está aqui, ó. Então, você tem a oportunidade de estudar através dos nossos guias de estudos, tá? A gente vai um pouquinho mais, alguns dias mais aí com esse tema, porque a gente tem detalhes, sabe, na profecia que são extremamente importantes para a gente. Então vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Nós gastamos esses 2 primeiros dias para trabalharmos a primeira parte do capítulo, que traz informações excepcionais para a gente, maravilhosas, né? Que foi uma oração, uma angústia de Daniel, não entendendo, 13 anos haviam se passado, eu mencionei isso, e ele não estava entendendo, porque ao estudar a profecia de Jeremias, ele percebia que o tempo estava acabando, né? Que o povo seria liberto do cativeiro. Mas ele tem a visão das 2.300 tardes e manhãs. Então, isso não fica claro para ele. E agora ele ora, clama, intercede pelo povo. A gente trabalhou isso ontem, né? Por exemplo, ele se inclui como pecador, ele se inclui como aquele que precisa, que necessita, que quer um novo momento. E aí, nós vamos agora na sequência. Eu vou recordar, né? Já estou até adiantando aqui, mas eu vou recordar um pouquinho para você aquilo que a gente estudou ontem, né? Nós aprofundamos a análise do contexto do capítulo 9 de Daniel. Daniel faz uma oração intercessora pelo povo e a sua libertação, né? Daniel apresenta os princípios de uma oração sincera, a gente viu, né? Detalhes assim impressionantes sobre isso. Daniel reconhece a justiça, a misericórdia e o perdão que vem do Senhor. E ele enfatiza muito isso, né? É no Senhor que está a fonte de todas as coisas. E agora, na sequência, eu, Daniel, enfraqueci, lembrando, né, que o contexto é do final da visão dele não compreender, ele enfraquece, ele fica enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então aí, diante desse cenário, ele clama. E aí nós vimos, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Como eu mencionei, ele não compreende. E essa expressão, entendi, essa busca pelo entendimento, vai se repetir de algumas maneiras aqui. Eu queria até, eu citei um pouquinho isso ontem, né? Você tem o desejo de compreender aquilo que acontece na vida? Você tem o desejo de ter explicações? Eu queria dizer para você que tem coisas que nós não vamos conseguir explicar. Não tem jeito. Os inesperados, as injustiças. Eu já citei aqui em outro momento, né? Eu gosto muito de uma música do Nadson Portugal, que é um cantor de música gospel, cristã. Um abraço para o Nadson, um homem de Deus. E tem uma música que ele diz assim, o céu vai revelar. Então existem coisas
que só o céu vai trazer revelação de por que acontece. Mas aí eu citei ontem, quando nós vamos à palavra de Deus, de alguma forma, mesmo que a gente não tenha todas as explicações, a gente tem a paz de que existe um Deus por trás que está cuidando de todas as situações. Daniel não consegue entender, ele quer explicações a respeito daquela profecia. No caso dele, o anjo Gabriel vai aparecer para dar as explicações. E aí a gente vai ver, porque ele vai falar de uma outra profecia, de um outro tempo profético, de outros acontecimentos, de uma profecia que está dentro dessa grande profecia. Quais são os seus questionamentos hoje? Quais são suas indagações hoje? O que é inexplicável para você? Entregue, confie. Eu poderia aqui, continuando com essa janelinha aberta desse tema do entendimento, a gente quando estuda, por exemplo, o livro de Jó, Jó viveu extremo sofrimento, dor, não compreendeu por que estava passando aquilo. O Senhor aparece, no final do livro e o Senhor não revela por que aquilo estava acontecendo, que na realidade era um conflito muito maior, um conflito cósmico. Mas o Senhor só diz assim, Jó, confia, onde você estava, quando? E aí o Senhor apresenta a criação, o poder, e aí Jó descansa nele. Jó, em realidade, diz, antes eu te conhecia só de ouvir, agora eu te vejo, eu consigo ter percepções. A gente pode não ter todas as explicações, mas a gente pode ter a percepção de que Deus está cuidando de nós. É isso que a gente percebe na sequência de versos, porque Daniel vai buscar o poder de Deus. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O anjo Gabriel é o mensageiro do Senhor, neste momento aqui, está fazendo entender o sentido da profecia. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Vejam como há uma repetição. O Senhor era o maior interessado de que Daniel entendesse e revelasse essa profecia, ainda que essa não seria uma profecia para o seu tempo, esse tempo maior. Mas o Senhor vai lhe dar as explicações. E agora a gente vai ao verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Duas coisas são importantes nesse texto para a gente focar. Eu até poderia ter proposto aqui uma outra imagem, mas eu quero fazer o exercício da leitura do texto com você, tá? Vejam só, primeiro ele vai dar um tempo profético, tá? De 70 semanas. No tempo profético de 70 semanas, na cronologia bíblica de tempo-ano, a gente vai ver isso, 70 semanas são 7 dias, 7 vezes 70, 490. A gente vai ver na sequência, estamos falando de 490 anos. Então, vamos pensar aqui. O anjo já está dizendo assim, olha, Daniel, esse tempo você não vai alcançar todo esse tempo, tá? São 490 anos. Mas tem uma outra informação importante aqui, que eu quero trazer para você. Essas 70 semanas estão determinadas. Essa palavra determinadas, originalmente, ela tem um sentido de cortadas, tiradas. Então, dentro deste tempo profético, dos 2.300 anos, eu cortei um tempo para você entender. E a gente vai ver nos próximos dias por que é importante compreender as 70 semanas dentro desses 2.300 anos. Porque quando o Senhor apresenta uma profecia para a gente,
Quando qualquer mensagem bíblica nos é apresentada, inclusive o tempo profético, o objetivo é um só. Como toda mensagem bíblica, levar uma mensagem de salvação. Então, entender o tempo profético dos 490 anos às 70 semanas é entender que há uma ação de salvação ali. Esse é o objetivo. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais, tá? Mas então ele tem, esse tempo não é para você, então confie. E aí ele dá duas informações no texto que são importantes. Então, primeira informação, ele cita aqui que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, olha que interessante, sobre o teu povo, tá? E sobre a tua cidade. Então, esta mensagem é uma mensagem de salvação para o povo e para lembrar Daniel de que o Senhor traria libertação também para o seu povo. Só que ele está falando de um tempo futuro. Ele está explicando as 2.300 tardes e manhãs. E quando a gente lê o texto, olha só, ele vai citar aqui o que ele vai fazer, né? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos teus pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia para ungir o Santo dos Santos. Nós vamos ver isso na sequência. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então agora ele deu o tempo quando isto começaria. Quando começaria esse período de libertação? Então, como eu expliquei aqui anteriormente, a profecia das 70 semanas vem como resposta ao cativeiro dos 70 anos. Ou seja, eu vou te dar explicações, você está angustiado. Ciro libertaria o povo judeu, mas ele vai trazer a profecia das 70 semanas, dos 490 anos, para apresentar o Messias que libertaria o mundo. Então o Senhor está dizendo, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do povo, eu vou cuidar da cidade, mas esta profecia que eu vou explicar para você é muito mais ampla do que a libertação que acontecerá agora. E ele vai dar a sequência, vai dar a explicação na sequência melhor. Então aqui, como eu mencionei, 70 vezes 7 são 490 dias. Na interpretação dia-ano, nós temos 490 anos. Mas ele disse que haveria um momento para iniciar os 490 anos que estão associados ao início das 2.300 tardes e manhãs. Deus enviou a profecia das 70 semanas, proclamando a vinda do Messias para ajudar a entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs. A gente está trazendo aqui para você muitas informações, muitos dados, né? Números, mas eu queria dizer que aqui no nosso guia de estudos, na lição 12, a segunda parte, está aqui, ó. Eu vou mostrar um gráfico, né? Que eu vou trabalhar na sequência, né? Está aqui, ó. A gente consegue aproximar aqui, nessa aqui? Ó, deixa eu olhar para lá. Ó, aqui você tem, deixa eu mudar, isso. Aqui você tem, ó, você tem um gráfico explicando, deixa eu colocar certinho, isso, explicando cada detalhe, tá bom? Além, só voltando aqui, do texto, além dos textos bíblicos, nós temos os textos explicativos que eu estou apresentando aqui para você, tá? Então, se você deseja compreender, ó, dá uma olhadinha, aqui embaixo, aqui, ó, aqui, isso, eu tenho a primeira parte da explicação que eu vou fazer e a segunda parte, e depois, na outra página, a explicação total. Então, se você deseja entender, não esqueça, peça seu guia de estudos, está aí aparecendo para você o número do nosso WhatsApp para você pedir o guia de estudos, que é o 12982 44
44, 49, e aí você vai ter o texto explicativo, os detalhes e a referência do texto bíblico, como eu estou apresentando, tá bom? Então, não esqueça, peça seu guia de estudos para você compreender esta linda mensagem de salvação. Então, voltando, Deus enviou a profecia das 70 semanas, proclamando a vinda do Messias para ajudar a entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, a gente vai ter agora a explicação profética do começo, que a gente já citou, que é o decreto para a reconstrução de Jerusalém, a duração e a conclusão. A gente vai ver nos próximos dias na sequência. Então, vamos lá? Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas. Então, vamos entender isso cronologicamente. Então, haveria um decreto para a reconstrução de Jerusalém. Quando a gente vai para o livro de Esdras, capítulo 6, verso 14, a gente encontra 3 decretos, historicamente também. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então vamos lá. Historicamente, informações históricas, estão lá no guia de estudos, tá? A gente tem 3 decretos para a restauração de Jerusalém. O primeiro acontece em 538, por Ciro. Cerca de 50.000 judeus retornam para suas terras. Os sacerdotes levaram de volta 5.400 utensílios de culto. Lembra quando Nabucodonosor tomou a cidade? No ano 605. Ele tomou a cidade e utensílios foram levados. Lembra que a gente estudou? Belsazar usou esses utensílios naquela noite fatídica, que foi a noite da tomada de Jerusalém, a queda de Babilônia. Então, Nabucodonosor havia levado seu avô, ele usou esses utensílios de forma inadequada e agora o Senhor está restaurando. E a gente tem o primeiro. Segundo, em 519, por Dario o Grande, confirma o decreto de Ciro. Mas o decreto de Artaxerxes é o decreto que traz, e eu até coloquei aqui o texto, esse é um decreto mais efetivo e completo, porque ele envolve a reconstrução do templo e o restabelecimento das estruturas políticas e administrativas de Jerusalém. O terceiro decreto, então vamos partir do terceiro decreto, é o decreto que, de forma significativa, marca o início do período dos 2.300 anos e é o início que marca a profecia dos 490 anos. Vamos lá, vamos compreender isso aqui um pouquinho mais. Da emissão de uma palavra para restaurar e reconstruir Jerusalém, esse é o texto na tradução literal, tá, do 9:25. Da emissão de uma palavra para restaurar e reconstruir Jerusalém, até o príncipe, até o Messias, 7 semanas e 2 semanas. Então a gente tem o terceiro decreto, por Artaxerxes, que marca o início, e nós vamos 7 semanas e mais 62 semanas, até o príncipe, o Messias. Vamos entender isso. O anjo dividiu a profecia em períodos, portanto. São 7 semanas, lembra? 49 anos, né? Porque são 7 dias na cronologia dia-ano, mais 62 semanas, então são 69 semanas. Vezes os 7 dias, a gente tem 483 dias. Dia-ano, 483 anos. Para você entender aqui, e eu mostrei esse gráfico no guia, está aqui, ó.
de 457 até 408, período de reconstrução de Jerusalém e devolvendo para Jerusalém o seu poder de influência civil diante do povo. Esse é o terceiro decreto, 7 semanas. Mais 62 semanas, nós vamos até o ano 27 depois de Cristo. E o que nós temos no ano 27 depois de Cristo? Lembra? Até o Messias, até o ungido. O que acontece neste ano? Lucas, capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, que é o ano 27, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Essas informações são importantes para confirmar a data, né? Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O que acontece nesse período? Ou neste ano? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e em forma corpórea, como pomba, ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O que acontece no ano 27, no 15º ano de Tibério? O batismo de Jesus. Desde o decreto para a reconstrução em 457, 483 anos, 7 semanas, período de reconstrução, mais 62 semanas, até o Messias. É neste momento que o Senhor Jesus se apresenta como o Messias. É nesse momento que o seu ministério se inicia, se eu posso usar a palavra oficial, quando ele vai à sinagoga e lê a palavra e apresenta-se ali como o ungido do Senhor. O Senhor me ungiu para trazer libertação. O período profético é exato e o período profético confirma uma coisa: aquilo que o Senhor fala acontece e que o Senhor deseja salvar a mim e a você. E hoje Ele me dá a oportunidade de aceitá-lo. Você deseja aceitar o Senhor como seu Salvador? Pai, obrigado pela profecia, obrigado pela Tua palavra. O que o Senhor fala, acontece. Obrigado por essa exatidão. Por isso, entregamos o nosso coração a Ti, porque desejamos ter a vida eterna. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que essa mensagem nos transforme. Em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom termos estudado a palavra hoje, mas amanhã nós vamos continuar, porque tem mais detalhes. Eu convido você, a gente se encontra amanhã.